A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pastora Patrícia, juntamente com o pastor José Arthur Moura. Estamos com a nossa amada irmã Aline, diretamente lá da região sul. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Apocalipse 13. Nós começamos semana passada. Antes de orar, eu vou fazer uma breve recapitulação, depois vamos orar para começar. Semana passada nós demos uma introdução, falamos que são duas as bestas, né? Mas que elas trabalham com a mesma finalidade e são governadas pelo dragão ou Satanás para atacar a Cristo. E como é que eles atacam a Cristo? Atacando a igreja do Senhor Jesus. E aí nós começamos a falar sobre a besta que saiu do mar, que se encontra em Apocalipse 13, do versículo 1 ao versículo 10. E nós falamos, né, isso tudo está lá no YouTube, nós falamos que o mar, ele simboliza nações e governos, e nós temos até outros textos do Antigo Testamento, mostrando como o mar era usado para simbolizar nações e governos. Aí nós falamos que essa primeira besta que sai do mar aponta primeiramente que sai da terra, apesar da outra sair da terra, mas quando sai do mar, a gente cientificamente a gente sabe que a terra ela é formada quase toda por água, assim como o nosso corpo, né? Por isso que nós somos formados do pó da terra. E então essa primeira besta, apesar de sair do mar, ela também atua na terra. E fica claro que essa primeira besta é o anticristo, que vem para governar, né? O último governo mundial da história, né? Ele vem como o único governo, se assentando num trono, reinando entre aspas, né? Absoluto, e trazendo paz e segurança. E aí nós vemos em Apocalipse 13, de 2 a 4 e depois de 7 a 8, que o anticristo ele é ferido de morte em uma de suas cabeças. E não significa que o ser humano anticristo ele vai sofrer um acidente de carro e vai ferir o crânio. Porque as cabeças falam de governo, de poder. Então, um dos governos que vai estar apoiando o anticristo provavelmente vai trair o anticristo. Mas o dragão, que é Satanás, logo remedia essa situação para que o domínio do anticristo não enfraqueça e concede ao anticristo todo o poder e toda a autoridade sobre todos os povos, tribos e nações. E então ele se torna alvo de adoração por aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, isto é, por aqueles que não são salvos, que não creem em Jesus, que não se entregaram a Jesus. E essa adoração acaba, como diz o ditado, né, respingando, sendo veiculada para o dragão, para Satanás, porque é ele que está por detrás do anticristo. Bom, foi isso que nós vimos. Recapitulei rapidamente, né, o que nós vimos semana passada. Eu vou pedir que a Aline ligue o microfone e faça uma oração. E para depois a gente dar continuidade. Amém. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por este tempo, Senhor, pela oportunidade, Senhor Jesus, de poder estudar, meditar, Senhor Jesus, nas suas escrituras, ó Pai. Cremos, Senhor Jesus, que a revelação viva do Senhor para o teu povo, ó Pai. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos, Senhor Jesus, compreender, ó Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus. Deus, nós oramos, Senhor Jesus, que vidas possam ser abençoadas, Senhor, por meio desse estudo, Pai. Por outras vias, Senhor, pelo WhatsApp, pelo YouTube, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. E eu peço a Deus que cada um, Senhor Jesus,
que for separar o tempo, ó Deus, para, Senhor Jesus, estar nesse estudo, ó Pai. Eu peço ao Senhor, toca no coração, ó Pai. Gera, Senhor Jesus, testemunhas do Senhor sobre a face da terra, Deus. Em o nome de Cristo Jesus, ó Deus, nos capacita, Senhor. Eu continuo pedindo ao Senhor a viver a sua palavra, Pai. E nos capacita, Senhor Jesus, por meio do nosso testemunho, Senhor Jesus. Ser, Pai amado, instrumentos do Senhor, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa, Deus, levantar uma igreja sarada, Pai. Uma igreja curada, Deus. Que possa, Senhor Jesus, ir, ó Pai, e pregar a Tua palavra, Deus. Assim nós oramos nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu gostaria de pedir a Aline, depois eu vou pedir ao pastor José Arthur, que leia pra gente Apocalipse capítulo 13, versículo 5 ao versículo 7. Diz assim: Foi-lhe dada uma boca que proferia ofensas e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aí é quase que autoexplicativo, né? Primeiro, a besta, que é o anticristo. Luquinhas. Só um minutinho, gente. Um minutinho que o meu filho não botou aqui. Não botou. Desculpa a paradinha que eu tô gravando no celular para editar e a tela tá desligando toda hora. Tem que sempre estar apertando e mantendo a tela acesa. Então vamos lá, ao vivo é assim mesmo. Então a besta, ela profere blasfêmias, né? O que é blasfêmia? Blasfêmia é falar tudo que vá contra o reino de Deus. Blasfêmia é falar tudo que vá contra os princípios do reino de Deus, que vá falar tudo que vá contra os ensinamentos de Deus e do Senhor Jesus Cristo na palavra, profanar, transformar o que é santo em algo comum. Na blasfêmia enquadra zombaria, enquadra, como se diz, fala engano. Então zombaria, engano, profanação, tudo isso é blasfemar. E o anticristo, ele vem com tudo para blasfemar contra Deus, né? Acusar Deus diante das pessoas. Ele faz, os espíritos de anticristo já fazem isso hoje. Os espíritos de anticristo que procedem ao anticristo já fazem, criando leis, criando costumes que vão totalmente contra a palavra de Deus e acusando Deus de ditador, de careta, que fica tolindo as pessoas de serem felizes, né? Então eles blasfêmia contra Deus, contra a igreja, né? Aline, se puder desligar o microfone na hora que você for falar. Então, contra a igreja, tipo, eles não têm como tocar em Deus. Anticristo e os espíritos malignos não têm como tocar em Deus. Quem lembra de Jó, né? Deus queria magoar Deus, então provocou Deus para poder tocar em Jó. E Deus permitiu, porque Deus conhecia Jó e sabia que Jó ia permanecer fiel. Então, o inimigo não pode tocar em Deus e em Jesus Cristo, nem no Espírito Santo. Então, como é que ele quer magoar o coração de Deus, que é Pai,
o coração de Jesus, que é o irmão mais velho, Senhor e Salvador, e o coração do Espírito Santo que habita dentro de nós, tocando na igreja, perseguindo a igreja. E 42 meses, sendo figurado ou literal, são 3 anos e meio, isto é, a primeira metade da grande tribulação, antes do arrebatamento da igreja. E ele persegue a igreja cruelmente, de forma que fala que parece que está vencendo eles. Por quê? Cada cristão que é morto, o anticristo vai pensar, venci, mas não venceu. Porque aquele que morre firme no Senhor é mais um lá na presença do Senhor. E deixa um legado. Estevão morreu e deixou um legado. O apóstolo Paulo morreu e deixou um legado. Né? Pedro morreu e deixou um legado. E nós vemos outros homens e mulheres que não estão na Bíblia, que morreram por amor a Cristo e que deixaram um legado. Então, eles pensam que estão vencendo, que vão conseguir terminar com a igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando de templos construídos por mãos humanas, mas as vidas, só que não vão conseguir, é só aparência, né? Então, parecendo vencer a igreja, já que muitos verdadeiros cristãos serão presos e até mortos. Mas, antes do pastor ler o texto, mas a verdadeira vitória está na perseverança. A vitória do cristão não está na ausência. Nós não estamos imunes aos problemas. E nós vemos isso até hoje, né? Nós vemos, por exemplo, a nossa amada irmã Ludmila Ferber, uma mulher de Deus, morreu de câncer. O nosso amado irmão Cláudio Claro, um homem de Deus, morreu de câncer. Nós vemos notícias, às vezes, de uma família inteira cristã morrendo em acidente de carro. Deus é mau? Não. Chegou o momento. Isso não é derrota, porque morrem fiéis no Senhor, morrem perseverando no Senhor, seja de doença, seja perseguido, seja preso, seja torturado. Você vê, a nossa amada irmã Aline está estudando Estevão, depois eu vou ouvir o comentário dela, que não deu tempo de ouvir. E a pergunta, mas Estevão, o legado foi tipo, ele morreu? Morreu. Apedrejado, sofrendo? Sim. Não vamos romantizar. Ele não sentiu dor nenhuma. Mentira. As pedras que tacaram nele eram enormes. Deviam estar dilacerando o corpo dele. Devia estar jorrando sangue para tudo quanto é lado. Tipo cena de terror. Mas, o que ele fez? Oh, Senhor, castiga eles. Não, perdoa-os. Perdoa-os. Né? Perdoa-os. E depois ele falou, estou vendo Jesus na minha frente. E foi feliz. Sangrando, doendo, mas estou indo para os braços do Senhor Jesus. Entende? Eu estava conversando com uma irmã hoje que é urgente que o cristão alcance a maturidade do apóstolo Paulo quando ele falou, morrer é lucro, ficar no momento é necessário. Enquanto um cristão não entender que morrer é lucro, ele vai ter medo da morte. E o amor de Deus lança fora todo medo, até o medo da morte. Eu passei por um exame agora, que eu não vou falar, só os íntimos que sabem. Eu não estava com medo, eu estava preparada para qualquer resultado. Só que cada resultado ia ter uma reação diferente, né? Se fosse um resultado mais drástico, eu ia fazer tudo que eu queria. Eu ia lá morar no campo, eu ia chutar o balde, assim, no natural, no espiritual, eu ia fazer muita coisa, se fosse mais drástico. Como não foi, permaneci como estou. Mas eu estava preparada, não estava, amor? Muito preparada. Tranquila, né? Com certeza. Muito preparada. Eu ia subir até a carrasqueira da Gávea, da Pedra da Gávea. Eu ia fazer de tudo. Entendeu? Mas aprove a Deus que não era esse momento, né? Glória a Deus por isso, por causa do meu filho. Porque morrer pra mim é lucro.
que essa terra no natural tem para nos oferecer agora? Nothing. Nothing. O pastor lembrou até um texto que fala que o justo é levado antes que venha o mal. Está na palavra isso. Está em Isaías. Então, veja bem, o cristão não pode ter medo da morte. Porque se ele tiver medo da morte, como é que ele vai perseverar se o anticristo mandar botar um revólver na sua cabeça e falar, nega Jesus ou morre? Se você tiver medo da morte, você vai negar Jesus. Não é? Ou colocar um revólver na cabeça do seu filho, que é cristão, e falar, nega Jesus ou mata seu filho na sua frente. Filho, a gente vai se encontrar lá. E ver o seu filho morrer na sua frente. Que isso, pastor? Que isso? Eu não sou pessimista. Eu tenho o pé no chão. O anticristo, ele não vem para brincar. Não vem. E quem está brincando de crente vai se dar mal, porque o anticristo não vem para brincar. E a verdadeira vitória está na perseverança e não negar a Cristo. Não negar a salvação nele e a soberania de Deus até o fim. Por isso que fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Já não é salvo? É. Mas se não perseverar, vai deixar de ser. Então isso é muito sério. Você pode ler pra gente, pastor, Apocalipse 13, de 9 a 10? Estou lendo na Nova Versão Internacional. Aquele que tem ouvidos, ouça. Para o cativeiro, aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. É o 10, né? É. Olha só. Se Deus permitir que você vá para o cativeiro, para não negar Jesus, você vai. Se Deus permitir que você seja morto, a pergunta que eu faço, nós somos os bibelôs, somos melhores do que os nossos irmãos que foram comidos vivos por leão? Creio que não. Deus os amava tanto quanto a nós. E Deus não permitiu? Olha que a dor de ser comido vivo pelo leão não deve ser nada agradável. A nossa irmã está falando aqui, atualmente o crente é Nutella. Quando você quiser falar, pode ligar o microfone e falar, que eu gosto de ouvir sua voz, tá? Pode falar. A voz da Aline é linda. Então, olha só. Apocalipse 13, 9 a 10 já lemos, estávamos na página 151. Vamos então para a página 152. Lembrando que o livro de Apocalipse é praticamente todo simbólico e tendo ligação com livros proféticos do Antigo Testamento. Então é um erro querer literalizar o livro de Apocalipse. Eu já falei aqui, se você tentar literalizar, achar que ele é todo literal, ele não é um livro, ele é um circo dos horrores. E não é, ele é um livro. Então não vamos literalizar, né? Então vamos lá. O anticristo, ele não tem 10 chifres. Porque se ninguém vai adorar ele. Imagina um homem com 10 chifres. Ninguém vai querer adorar um troço desse. Então não vamos literalizar. Já pensou? As pessoas buscam muito a aparência, daí não vai ser atrativo. Exatamente. Imagina um homem com 10 chifres e cada chifre com uma coroa. E não, 10 chifres em sua cabeça e cada chifre com uma coroa. Pelo amor de Deus, um cara horroroso. As pessoas vão renegar. Pelo contrário, isso eu estou conjecturando. Quando eu falo conjecturando, é que isso não está na Bíblia. É uma opinião minha pessoal. Eu acho que ele vai ser um cara muito bonito, muito atraente, muito doce. No início, né? Muito articulado, muito carismático, com uma fala bonita, conquistador de multidões. É verdade. Né?
Apocalipse, ele é um livro simbólico, né? Não é, como o marido está falando, ele não é literal. Então vamos ver aqui. Você pode ler pra gente, antes de eu ler o parágrafo, Apocalipse 13:1 de novo, Aline? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Imagina se você literalizar isso. Um homem saindo de um mar com 7 cabeças, 10 chifres. Isso não é um homem, isso é um monstro. Como é que as pessoas vão adorar, como fala aqui, homens e mulheres de toda tribo, língua e nação, vão adorar um monstro? Né? Se literalizar, sabe o que parece? Só quem é das antigas que vai entender. Tipo os que lutavam contra Godzilla. Mais ou menos isso. Eu acho que no mundo espiritual a aparência dele, né, que é monstruosa, né? Exata, a aparência do que está por detrás dele. Que é monstruoso. Do principado que vai estar atuando na vida dele. Não ele. Entendeu? Ele vem com uma camuflagem hollywoodiana. Né? Até os filmes hollywoodianos que falam do anticristo, você pode vir sempre de terno e gravata, aquele cara assim, e, né, irretocável, né? Na verdade, besta é um animal simbólico, né? A besta, por quê? Besta geralmente lembra de maldade, prática da maldade. E é capaz de, inclusive, quem está na igreja e que se diz conhecedor da palavra, cair nisso aqui, porque o homem, ele é muito ligado à aparência, né? Então, de repente, vem uma boa aparência, falando bem, quem realmente não tiver em Deus, eu acho que pode cair nisso. Exatamente. Quem não tiver buscando a intimidade do coração de Deus, ainda que a pessoa não tenha tido estudo de Apocalipse, mas o Espírito Santo nela, ela cheia do Espírito Santo, ela vai estar sensível em discernir o que é e o que não é de Deus. Né? Então vamos lá. Eu queria, pastor Zé Arthur, que você lesse Apocalipse 17, antes da gente ler o parágrafo. A Aline leu Apocalipse 13:1. Apocalipse 17, versículo 3. Depois o versículo 12 a 14. Versículo 3, Apocalipse 17. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Igual a besta descrita que é o anticristo. A besta, a mulher está montada na besta. O que significa que quem comanda as decisões da besta é o sistema mundano, que é governado por Satanás. Porque a mulher aqui, essa mulher que é a grande meretriz, é o sistema mundano. É o sistema de valores contra o reino de Deus, contra a palavra de Deus, que não se submete à palavra de Deus. Então, a atuação do anticristo, e quem é que não está percebendo que no mundo inteiro estão sendo implantados princípios contra o reino de Deus como normais? É a preparação para o anticristo, que já está na terra. E ele vem montado na a besta, né, que fala. Versículo 3. Vi uma mulher montada. Quando algo, por exemplo, vamos supor que aqui é a mulher e aqui embaixo é a besta. Ela está montada. Quando alguém está montado, quando você monta num cavalo, você governa o cavalo. Isso. Quem é que governa o anticristo? A mulher. É o sistema mundano. Quem governa o sistema mundano? O diabo. O diabo, o dragão. Tudo em família, né? Tá tudo em família. Um governando o outro. Com uma finalidade só.
Agora tem que ler o 13 e 14, né? Agora, não, do 12 ao 14. Agora Apocalipse 17, do 12 ao 14. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Dá uma paradinha. Olha aí, reis fala de governos. Porque por uma hora significa que é uma hora, 60 minutos? Só que não. Tem que entender que o tempo aqui é atemporal. O tempo aqui é diferente do nosso tempo. É só por uma hora, é por um tempo. Eles vão governar por um tempo. Porque depois que a igreja for arrebatada, eles vão se desentender. Vai virar o caos. Vai vir muita guerra. A gente já viu isso, já estudou isso. Então é o desentendimento do governo. Mas por um tempo eles vão se unir, porque o propósito deles é um só: perseguir a igreja. Né? 13. Agora o 13. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Isto é, os governos vão se submeter à besta, que é o anticristo, e vão se unir com um só propósito. Continua, 14. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Aleluia. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Olha só, eles vão perseguir a igreja, porque quando eles perseguem a igreja, estão perseguindo quem? Jesus. Quem é a cabeça do corpo? Jesus. Então, quando eles perseguem o corpo, estão perseguindo o cordeiro, que é Jesus. Mas o cordeiro vence eles através da perseverança de quem? Da igreja. Vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. É a igreja. Cada cristão que persevera é Jesus vencendo. Nós somos a expressão da vitória de Cristo que já foi conquistada na cruz. Lógico que vai chegar o momento que com o sopro da boca dele, ele vai vencer totalmente o anticristo. Mas até chegar este momento, que vai ser depois do arrebatamento da igreja, até chegar esse momento, a igreja, até o arrebatamento, que tiver aqui até o arrebatamento, cada vez que ela persevera e vence pela fidelidade, ela está expressando a vitória do Cordeiro. Tá dando para entender? Então, eu vou ler aqui na apostila. A besta tinha 10 chifres, governos, em sua cabeça, cada um com a sua coroa, que fala da autoridade que o anticristo, a besta, tem sobre os governos. Então, esses governos vão ser governados pelo anticristo. Um único governo mundial. A nova ordem mundial. Isso aí. Um único governo. E quando a gente chegar na outra besta, vai ver que é uma única religião, apoiando um único governo. Porque todos os outros governos vão estar submetidos ao anticristo, com um só propósito: perseguir a igreja. É brinquedo não. A chapa vai esquentar. A chapa vai esquentar, né? Então, a besta tinha 10 chifres, governos em sua cabeça, cada um com a sua coroa, que fala da autoridade que o anticristo, a besta, tem sobre os governos, e essa autoridade, quem dá ao anticristo é o dragão. Então, o dragão dá autoridade ao anticristo, e o anticristo dá autoridade aos governos submetidos a ele. Tudo em casa. A diferença é que o dragão, que é Satanás, ele usa coroas em sua cabeça, né? E a besta usa coroas nos chifres. Por quê? Não está sobre a cabeça e sobre os chifres. Porque o anticristo, ele não tem uma autoridade independente. A autoridade que o anticristo tem é dependente da autoridade do dragão. Por isso que está sobre os chifres e não sobre a cabeça da besta, porque não é ela que governa, ela expressa o governo do dragão.
né? Ai do anticristo que ele desobedeça o dragão, para ver só. É o testa de ferro do Ele diabo. é o testa de ferro, o pastor falou bem, é a testa de ferro do diabo, né? Número 10, sabe que números na Bíblia são extremamente simbólicos, né? O 7 é a perfeição de Deus, 3 é a totalidade. O número 10 também é simbólico. Ele vem representando ações malignas das trevas. Logo, 10 chifres são poderes mundiais debaixo da autoridade da besta e indiretamente debaixo da autoridade do dragão. Então, pode ser literal, realmente 10 governos apoiando o anticristo, ou pode ser simbólico, mostrando ações malignas apoiando o anticristo. A besta, o anticristo, tem 7 cabeças. Ele é um imitador. Porque Jesus, quando é descrito, ele segura 7 estrelas, que são as 7 igrejas, que significa a igreja perfeita, gloriosa, que o Senhor quer formar. O anticristo tem 7 cabeças cheias de blasfêmias. E esses 7 são reis. Agora, tem uma história. Porque o Antigo Testamento, ele profetiza para o Novo. O tempo todo. Desde Gênesis, quando Deus fez a promessa a Abraão, de ti farei uma grande nação de todos os povos e línguas. Não era só o povo judeu. Mais numeroso que a areia do mar. Já estava apontando para a gente, profetizando para a igreja. Então, a Bíblia ela é uma só. E aí a gente vê que, historicamente, tiveram 7 reis, 7 impérios. O primeiro império foi o babilônico primitivo, na época de Nimrod, em Babel. O segundo império foi o assírio. O terceiro império foi o neobabilônico, que foi na época de Nabucodonosor. O quarto império foi o medo-persa. O quinto império foi o grego-macedônio, de Alexandre o Grande. O sexto império foi o romano, nos dias de João. Na época que João estava recebendo essa revelação de Apocalipse. E o sétimo império é a junção de todas as características de todos esses impérios anteriores nos últimos 2000 anos. E aí a gente lembra, já estudamos, quem quiser recapitular é só olhar de novo a apostila, a estátua de Daniel. São esses impérios. Os pés é ferro misturado, se não me engano, com barro. Isso. Ou ferro, né? Mostrando o quê? A mistura, né? E hoje nós vemos uma grande misturada, né? Não tem nenhum império forte. A China se mostra forte, mas os Estados Unidos também é. Há uma mistura. Não tem aquele império que comande o mundo inteiro. Como tinha na época babilônico, o assírio, né? Que comandava todo o restante. Hoje não. Hoje todo mundo quer mandar. É uma mistura. Na verdade, todo mundo mandando, pra quê? Pra enfraquecer. Porque fraqueza gera caos, caos prepara para a vinda do anticristo, que aí vai ser um grande império. Um único império. E é o último. Os pés eram parte de ferro e de barro. Ferro e barro, acertei. Viu? Eu estudei. Daniel, capítulo 2. Então, o oitavo rei... Quem é o oitavo rei? Nós tivemos 7. Quem é? Quem é que vai surgir? O anticristo. É o que está em Apocalipse 17:11. Você pode ler pra gente, Aline? 17:11. Lê de novo Apocalipse 17, versículo 11. E a besta, que era e não é,
também é ele o oitavo rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Porque quem é o sétimo império? É essa bagunça que está. Ele vai proceder no meio desta bagunça. Vai ser o oitavo rei. Por que fala aqui? Era e agora não é. Porque ele vai reinar, mas ele vai ser destruído pelo próprio Senhor Jesus. Era e agora não é. É o oitavo rei. Quem é o oitavo rei? É a besta que surge do mar, o anticristo. Tá? Então o oitavo rei é o anticristo que estará acima dos 7 reis, isto é, dos 7 impérios, tanto historicamente falando, como desses 7 reis que aparecem, que são as 7 cabeças. Ele vai estar acima. E ele vai ter características malignas de todos eles. O anticristo vai ter, geneticamente falando, né, como assim dizer, um pouquinho da Babilônia, um pouquinho dos assírios, um pouquinho do Medo-Persa, um pouquinho do grego macedônio, um pouquinho do Império Romano, a personificação de toda a maldade, porque todos esses impérios foram extremamente cruéis. Tudo que não presta, exatamente. Tudo junto e misturado. A cara da Aline. É isso aí, amiga. Semelhante... Agora vamos ver Apocalipse 13, 2. Você pode ler, pastor? Apocalipse 13, versículo 2. Antes de eu ler aqui o texto. Tá de fácil entendimento, não tá? Muito bom. Apocalipse 13, 2. Lê aí, pastor. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Viu como a besta não tem autoridade nela mesma? A autoridade dela é dependente do dragão, né? É quase que uma marionete nas mãos do dragão. Exatamente. Agora, por que semelhante a um leopardo? Pés de urso e boca como a de leão. Vamos voltar lá para Daniel 7, 6, só para recapitular. Eu já dei isso. Mas vamos só dar uma breve recapitulada. Daniel, abre lá, Aline, lê pra gente. Daniel, capítulo 7, versículo 6. Continuei olhando. E eis aqui o segundo animal semelhante a um urso. Não, O qual a um urso não. Lê de novo, versículo 6. Ah, não, eu li assim. Perdão. Isso, é leopardo. Ah, aqui embaixo tá Daniel 5. Daniel 7, versículo 6, onde está escrito leopardo. Disfarça voltando. Então vamos lá. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, por que leopardo? Leopardo fala de quê? Velocidade, agilidade. Lembra que eu falei que ele vai ter características dos impérios que tiveram? Quem é que tinha velocidade, agilidade? Alexandre o Grande no Império Grego. Então, leopardo lembra Alexandre o Grande no Império Grego. Então, o Império Grego, o que ele vai herdar, o anticristo vai herdar do Império Grego, é a velocidade e a agilidade no seu reino. Por que ele tinha pés como de um urso? Vamos lá para Daniel 7,5, lê aí. Daniel 7,5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora
Olha a perseguição à igreja. Por acaso ele vai no açougue para devorar a carne? Lógico que não. Esse urso aqui, que é uma das características do anticristo, devorar a carne é o quê? Perseguindo, matando cristãos. E aí fala o quê? A força de conquista do Império Medo-Persa. A maldade. Quem não é cristão também vai ser perseguido. Hã? Quem não é cristão também vai sofrer todas essas consequências, né? Só que não. Vai ter a marca da besta, vai se submeter a ele. Já se entregou, então. Exatamente. A gente lê ali que eles são marcados. Essa marca não significa que eles vão receber um carimbo na testa, como muito fala, né? Pelo amor de Deus, né? Essa marca é a mente totalmente manipulada por Satanás, através do anticristo, dizendo sim para tudo. O anticristo não foi levantado não, mas que as mentes já estão sendo totalmente... Mas a Bíblia diz que antes do anticristo vem os espíritos de anticristo já atuando. Ah, então já estão aí. Desde antes de Hitler. Ó. A minha boca nem fecha. Inclusive no Brasil. Não escapa ninguém. Nos Estados Unidos também tem. Na China nem se fala. Venezuela. França. Cada um tem o seu espírito de anticristo já atuando. Oi. Então, Daniel 7,5, ele ter pés de urso, fala o quê? Da força, olha aqui, ele vai ter a característica da força de conquista, porque o urso ele é forte. Né? O leopardo é veloz, o urso é forte, um animal forte. É a força de conquista que o Império Medo-Persa tinha. O anticristo vai ter força de conquista, velocidade do Império grego, forte como Império Medo-Persa e leão. Vamos lá, Daniel 7,4. A boca como a de leão. Daniel 7,4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Olha aí. A cara da... Tudo isso junto? Isso! Sabe o que significa? Depois a gente vai ler 1 Pedro 5,8. A sagacidade astuta de um reino como um leão imitador. A Bíblia fala em 1 Pedro 5,8, nem precisa ler que todo mundo sabe de cor. O inimigo é como um leão que anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Por acaso nós temos leões físicos andando ao redor da gente? Não, o anticristo ele vem com a boca como de um leão, com a sagacidade astuta para enganar, parecendo um leão, imitando o verdadeiro leão, mas não é só imitação, como o Império Babilônico fez. Esse versículo começa dizendo: sede sóbrios e vigilantes. Isso. Quem não tiver, o que é a sobriedade? Centrado na palavra, deixando a palavra governar a sua vida. E vigilante, sensível à voz do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Essa aula, hein? Né? Então, o anticristo tem características dos impérios. Nós vimos aqui, né? Características dos impérios anteriores. Página 153. Bom, conhecido um pouquinho da besta que saiu do mar, que é o anticristo. Vamos ver agora a besta que subiu da terra. Não vai dar para ver tudo, né? Que já tem 44 minutos, quando completar 1h10, por aí. Então vamos lá, a besta que subiu da terra.
Pastor José Arthur, você pode ler Apocalipse 13, de 11 a 18? Sim. Vamos voltar lá para Apocalipse 13. Agora do versículo 11 ao 18. Numa sentada só, depois nós vamos esmiuçar. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhes foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que recusassem adorar a imagem. Olha nós aqui. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Não vai dar para estudar tudo hoje, mas tem muita coisa aqui. Então vamos lá. Vamos nos ater primeiro ao versículo 11, que eu vou ler de novo. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro. Porque o cordeiro, já viu que tem aquele chifre assim, ó, enroladinho assim, 2? Pois é. O cordeiro geralmente é pequenininho. O macho é que tem o mais... Mas que falava como dragão. Ele tinha aparência de cordeiro. Nossa. Mas o veneno, a maldade de um dragão. Possui 2 pequenos chifres como de um cordeiro. É espírito de engano. Mas a sua fala é como a de dragão. Isto é, essa besta que sai do mar, que sobe da terra, ela vem para enganar. Com a aparência de cordeiro. Aparência de cordeiro não está falando de governo. Está falando do espiritual. Por isso que fala, se possível, os eleitos. Hã? Se possível, os eleitos. Isso. Por que os eleitos? Porque eleitos são aqueles que foram salvos. Mas se não se encherem do Espírito Santo, não lerem a Bíblia e não buscarem o Senhor todos os dias, vão acabar sendo enganados. Porque essa besta aqui, ela vem fazendo milagres, operando maravilhas. Vem com aparência de cordeiro. O que é aparência de cordeiro? Mostrando que é algo que vem de Deus, mas comandada pelo dragão. É forte, né? Versículo 12. Vou ler de novo. Fala aqui. Exercia... Fala, minha querida. Talvez já tenha uns casos assim. Uns milhares. Eu já... Tem uns até que de uma denominação dita evangélica e muito poderosa. Sim, sim. Não só, e outrosinhos também. Sim, sim. Enganando multidões. Só que só vai piorar. Porque eles vão se unir numa só religião. Aí continua aqui, versículo 12, diz assim: exercia toda a autoridade da primeira besta. Quer dizer, olha só como é uma cascata. O dragão dá autoridade à besta, que é o anticristo, e a besta, que é o anticristo, dá autoridade à segunda besta, que é o falso profeta, que é a única religião. Ela age debaixo da autoridade da primeira besta. Como se fosse juntar?
Quem comanda a besta, o anticristo? A primeira besta? O dragão, Satanás. E o falso profeta, que é essa besta que surge da terra, que é a única religião mundial, ela vai ter autoridade porque essa autoridade a primeira besta vai dar a ela. E se a primeira besta vai dar autoridade a ela, consequentemente, ela vai estar também debaixo do governo do dragão. Porque quem governa a primeira besta? O dragão. É uma cascata. É quase que uma pirâmide de poder. Né? Então, exercia toda a autoridade da primeira besta. Em nome da primeira besta. Tudo que ela vai fazer vai ser em nome do anticristo. E fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Então, essa única religião vai gerar uma idolatria ao anticristo, cujo ferimento mortal havia sido curado. Lembra que ele havia sido traído por um governo? Uma cabeça havia sido ferida, mas que Satanás, lembra que a gente estudou agora há pouco? Mas Satanás fez com que isso fosse remediado e que o anticristo continuasse com poder e autoridade, mesmo sendo traído por um dos governos. É a ferida que teve mortal, que parecia que enfraqueceu o anticristo, mas ele foi curado. Isto é, ele voltou a governar com poder, porque Satanás deu a ele poder e autoridade. Então, o que fala aqui nesse versículo 12 de Apocalipse 13? Que essa segunda besta, que é o falso profeta, serve a primeira besta. E tudo que faz é voltado para enaltecer, para idolatrar a primeira besta, que é o anticristo. E levar todo ser humano que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e vive para Jesus, a adorar a primeira besta, que é o anticristo. Até aí tá dando para entender? Tá? Então vamos ler de novo Apocalipse 13, de 13 a 14. Diz aqui. É pergunta, tá? A Aline colocou aqui, tudo isso é uma tragédia. Mas uma tragédia que tem um final, que vai ter fim. Final feliz. Um final feliz para os cristãos. Olha, essas palavras devem ser mais pregadas dentro das igrejas para ver se o povo desperta, porque realmente chega a chocar. Mas não, estão mais interessados em prosperidade, em bênção, em realizar os seus sonhos pessoais. E a guerra está rolando aqui, tudo isso aqui está para acontecer. E as pessoas brincando de buscar as suas bênçãos. E aí continua aqui, versículo 13 e 14. E realizava, quem? Essa segunda besta, grandes sinais, milagres, culto dos milagres, maravilhas, culto da prosperidade, culto dos empresários. Grandes sinais. Tem que ter culto da salvação. Chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Né? Vão ser grandes sinais. Se você acha que agora está tendo grandes sinais, espera para ver. A coisa vai ser assim, hollywoodiana. Nem Steven Spielberg conseguiria escrever um filme com tantos sinais que essa segunda besta vai fazer. E por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, isto é, em nome do anticristo, ela, quem? A segunda besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à primeira besta, que fora ferida pela espada, que foi aquela traição, né? Mas reviveu. Olha só, essa única religião mundial vai gerar uma total idolatria ao anticristo, através
de sinais e maravilhas. Olha como o anticristo está assim com a religiosidade. Pastora, por que você combate... São casados. Por que você combate tanto a religiosidade? Por causa disso. Por que você fala tão contra a religiosidade que engessa, estruturada, denominacional? Por causa disso. Porque é muito grave. Então, lendo aqui na apostila, na autoridade e em nome da primeira besta, que é o anticristo, essa besta, que é o falso profeta, faz sinais e maravilhas que impressionam e conquistam, né, toda a multidão que não tem Jesus, através do engano sobrenatural, os seres humanos. Porque nunca se viu a busca tanto pelo sobrenatural como agora. Tá demais. Né? Agora vamos ler o 14 e o 15. O 14 já lê, vamos ler o 15. Olha o que fala aqui. Foi dado a quem? A besta, que é o falso profeta, poder para dar fôlego, isto é, para enaltecer a imagem da primeira besta, que é o anticristo, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem do anticristo. Aquele que não se dobrar ao anticristo e ao que ele vai mandar fazer e desfazer, vai ser perseguido e até morto. Então, aquilo que aconteceu lá em Daniel a respeito da estátua do Nabucodonosor era uma menção profética para esse final dos tempos? Exatamente. E Bia, que vai dar de joelho no chão? A estátua vai cair com uma pedra. Quem é a pedra? Jesus. Quando ele voltar, Satanás, que é o dragão, e o falso profeta, não, o anticristo e o falso profeta já vão ter ido para o lago de fogo e enxofre. É a pedra voltando, é Jesus. E depois, o digníssimo, para não falar o contrário, dragão, vai se encontrar com eles lá. E aí, novos céus, nova terra e maravilha. Mas até lá, perrengue. Muito perrengue. Então, essa besta, que é o falso profeta, a que surge da terra, idolatra o anticristo. Recebe poder para obrigar a todos que adorem a imagem do anticristo, sob pena de morte, qualquer que recusa adorar o anticristo. E adorar o anticristo não significa que você vai se dobrar a uma imagem. Pode ser literal ou não. Fala de você não se dobrar. E agora eu vou falar. Por exemplo, você falar contra o homossexualismo pode te dar prisão. Mas em Romanos fala contra. E aí? Vão tirar já tiram, né? Já tiraram isso, né? Exatamente. E vão vir muitas coisas. Muitas outras coisas. Mas a palavra não vai se adaptar ao homem. É o homem que tem que se adaptar à palavra de Deus. Exatamente. É aí nós que vamos permanecer na palavra, vamos sofrer perseguição. Porque nós vamos ir contra o que o anticristo vai trazer como certo. Não vamos nos dobrar, assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego não se dobraram à imagem e foram lançados na chama ardente. Mas um quarto homem estava lá com eles. Exatamente isso. Não significa que nós não vamos sentir o calor da chama. Apenas ela não vai nos destruir. E quando eu falo não nos destruir, não vai destruir a nossa fé. Porque há uma promessa de eternidade. Aqui é tudo tão passageiro.
Mas só tem... Porque o vulgo pode ser, né? Pode? Ué, o apóstolo Paulo não foi decapitado? É os apóstolos. Pedro foi pregado na cruz cabeça para baixo. Lá no Antigo Testamento, Isaías foi cerrado ao meio, vivo. O apóstolo Paulo decapitado, João morreu ali na prisão, lá numa ilha, isolado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Estevão foi dilacerado com pedras. Nós somos os bibelôs? Nutella. Não, eu não. Em nome de Jesus. Arranque minha cabeça, mas eu quero estar lá com Jesus. O que morreu melhor foi o apóstolo Paulo. Porque decapitado nem sente dor, é tá. Você não sente nada. Só aquele momento acabou. Agora, Estevão foi doloroso. Melhor? Não sente, porque decapitado é... Mas o Estevão, Jesus fica assentado. Mas a palavra diz que o próprio Jesus se levantou, né? Para receber Estevão. Para receber o servo fiel. Exatamente. Aí está a glória. Aí está a perseverança dos santos. Não é não passar. É saber que há um depois. Acho que essa é a maior promessa, né? Exatamente. Então, vamos mais 10 minutinhos. Fica claro que essa segunda besta, tô aqui no... Achou aí o parágrafo? Fica claro que essa segunda besta que sobe da terra é o falso profeta. Vamos ver sobre ele lá em Apocalipse 19 e 20. Lê aí pra gente, Aline. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Diz assim: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde como enxofre. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Então fica claro que essa segunda besta é o falso profeta. Fica muito claro, né? Que é a única religião mundial enganadora. Você vê, faz sinais milagrosos. Crente que fica correndo só atrás de milagre e não quer buscar a intimidade do Senhor está propenso a ser enganado. Hoje é muita gente. Tu não faz ideia. Então vamos lá. Então fica claro que essa segunda besta que sobe da terra é o falso profeta. Uma única religião mundial apoiando plenamente em total servidão ao anticristo. Ela é mundialmente conhecida pelos milagres que realiza e pela demonstração do seu poder sobrenatural. Tem o objetivo de enganar multidões. É a personificação do engano religioso que vem de Satanás. Lê aí, pastor, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Eu acho que a gente vai terminar hoje, pelo visto. 2 Coríntios 11, 14. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Para enganar os eleitos. Aqui, esse falso profeta, ele vai se disfarçar de algo luminoso, milagroso, santo, para, se possível, enganar os próprios salvos, mas que não estão cheios do Espírito Santo. Lembra? Vamos lá lembrar? Quantas virgens? 10. Todas eram virgens. Só 5 entraram, porque as outras 5 só vão entrar se converterem na metade da grande tribulação, na segunda metade da grande tribulação, porque não permaneceram firmes na primeira metade da grande tribulação. Todas eram noivas, todas eram virgens, mas só 5 entraram. Só 5 foram arrebatadas.
Esse falso profeta, ele perverte e distorce a palavra de Deus e traz ensinos de demônios com a sabedoria terrena, animal e demoníaca do ser humano. Lê aí pra gente, Aline, Tiago 3,15. Diz assim: essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. É forte. Vai ter cara de sabedoria, mas é animal, é terrena e demoníaca. E vai enganar a muitos. Essa besta, o anticristo, é o falso profeta. Obriga que todos tenham a marca do anticristo na mão direita. Eu não creio, até podem estar colocando chip e tudo, mas eu não creio que seja só isso. É muito mais que isso. Porque mão direita fala de mão de autoridade, mão que age, fala de ação, fala de estar agindo debaixo da autoridade do anticristo. Né? Fala de o celular já está na nossa mão aí, se for o chip, isso já está acontecendo. Exatamente. Né? Eu tô falando aqui com 2 celulares ligados, me expondo ao extremo. A caça às bruxas. Né? Então, mas como eu não tenho medo, medo não faz parte, só um medo benéfico, né? Medo que, assim, de atravessar uma rua, de olhar um sinal, mas medo de morrer por causa de Cristo, só que não. Então, eu prego sem medo. Então, fala aqui, mão direita fala de ações e escolhas práticas. E na testa, fala da manipulação na mente. O controle total dos pensamentos, né? Você pode ler de novo pra gente, ali na Apocalipse 13? Ah, tá bom. Apocalipse 13, 16 a 17. Se você colocasse assim, a pastora é apaixonada por Jesus, sou mesmo. Não existe maior amor na minha vida. Isso aqui a gente já vê nos nossos dias. Ó, uma palavra como essa, será que seria um grande atrativo para a igreja? Olha a dimensão espiritual, olha a gravidade da situação. Agora, se disser que é o culto dos milagres, não vai ter lugar dentro da igreja. E talvez o milagre sou eu, na presença do Senhor ali. Exatamente. Apocalipse 13, 16 a 17. Diz assim: a todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, mas que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Muitos falam de chip, mas temos visto muito mais que isso. Drones, satélites, rede social e agora a inteligência artificial. Isso tudo já é uma vigilância há muito tempo. Eu acho que está faltando uma página para mim. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Só quem desenvolve um relacionamento diário de amor e intimidade com Cristo e seus ensinamentos na Bíblia vai reconhecer e discernir o que é do Senhor e o que é falso e enganador. Pastor Zé Arthur, lê para terminar para a gente João 10, 27 a 28. É até bom deixar 154 para a semana que vem. A gente vai falar do número da besta, 666. A gente fala com bastante, né? Então vamos lá, João 10, 27 a 28. Pode ler, pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão.
ainda que morram, sejam torturadas, que sejam presas, perseguidas, não serão arrancadas da mão do Senhor, porque elas conhecem a voz do pastor Jesus e andam na voz dele, não na voz do anticristo ou do falso profeta. Amém? Pastor, você pode fazer uma oração então para terminar? A Aline orou inicialmente. Pai Celestial, muito obrigado, Pai, por esta palavra que nos revela, Pai, o profundo e escondido, que nos revela, Pai, o Teu coração para os últimos dias. O coração de Deus bate por uma geração que está perdida. O coração de Deus clama que seus filhos espalhem esta palavra para que outras vidas sejam salvas, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Nos prepare para a Tua vinda. Sim, nos Senhor. prepare, Pai. Nos fortifique, Pai, para a Tua vinda. Nós precisamos estar preparados, ó Deus. Nos ajude a vencer as batalhas diárias, ó Pai, para que nós estejamos firmes diante da Tua presença, de pé diante da Tua presença, podendo olhar nos olhos do Senhor Jesus. Ó Deus, nos ajude. Nós precisamos, Espírito Santo, da Tua ajuda para que vivamos nessa terra cada dia mais, que está tão difícil, meu Deus. Ó Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos também por aqueles que estão enfermos, ó Pai. Venha curá-los, ó Pai. Toma a irmã Maria, Pai, lá no Piauí, Pai, que o Senhor venha curá-la de toda enfermidade. A todos os que estão enfermos, sejam curados em nome de Jesus. Amém. Amém.